Boa noite, começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Organização Mundial da Saúde alerta que o Brasil ainda tem um longo caminho para sair da crise causada pelo coronavírus. 8 em cada 10 empresas do país vão precisar de soluções inovadoras para crescer ou sobreviver depois da pandemia. Começam a valer as novas regras de qualidade para a gasolina brasileira, que agora fica mais parecida com a vendida na Europa. Estão abertas as inscrições para o Oscar da fotografia. É o Brasília Photoshow. Amadores e profissionais podem participar. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que, em países como o Brasil, onde a transmissão do novo coronavírus é intensa, o caminho para acabar com a pandemia é longo. Pode até ser preciso repensar a estratégia para conseguir frear a velocidade de contágio do vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são mais de 18 milhões de pessoas infectadas no planeta pelo novo coronavírus e quase 690 mil mortes. A OMS voltou a defender medidas como distanciamento social e uso de máscaras e fez um alerta. Muitas vacinas estão na terceira fase de testes clínicos e todos esperamos que haja várias vacinas eficientes que possam ajudar a prevenir o contágio das pessoas. No entanto, por agora, não existe nenhuma solução definitiva e pode ser que nunca exista, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus. De acordo com a organização, parar os surtos neste momento exige testagem das pessoas, isolamento e tratamento dos pacientes, além de rastrear e colocar em quarentena os que tiverem contato com infectados. Já o diretor do Programa de Emergências da organização, Michael Ryan, disse que a situação do Brasil ainda é muito preocupante e que alguns países terão que dar um passo atrás e reavaliar como estão lidando com a pandemia. Na maioria dos países onde se vê a intensa transmissão comunitária do vírus, o caminho a ser percorrido é longo e exige um compromisso de se fazer muito, o que na verdade são coisas muito simples, mas difíceis de implementar, disse Ryan. Sobre as mães com bebês, a OMS disse que o aleitamento materno não deve ser interrompido em casos de mães infectadas pelo vírus. Isso porque os benefícios da prática superam substancialmente os riscos de infecção. O Ministério da Saúde e o laboratório AstraZeneca definiram os detalhes para a produção da vacina contra a Covid-19 pela Fundação Oswaldo Cruz. Quem traz os detalhes e as informações ao vivo é a repórter Daniele Popov. Oi, Daniele, boa noite. Oi, Mariana, boa noite. É isso mesmo. Olha, no Brasil há 6 vacinas em desenvolvimento, ainda em fase de testes, mas nenhuma na fase de testes com humanos. E no mundo há 231 vacinas também em desenvolvimento, mas a que está em fase mais adiantada de testes é a que está sendo feita pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e que será licenciada pela companhia AstraZeneca. E o Brasil participa da última fase da pesquisa clínica. E para aumentar, esse acesso da população brasileira à vacina, já foi assinado um memorando de entendimento entre os laboratórios brasileiros Fiocruz e Biomanguinhos com o britânico AstraZeneca. O governo pretende liberar, por meio de uma medida provisória que deve ser assinada até o dia 14 de agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Nesse momento, o Ministério da Saúde divulga ainda os números sobre a doença e a quantidade de equipamentos distribuídos, equipamentos e medicamentos distribuídos a todos os estados brasileiros. Ainda sobre esse tema, pela segunda semana consecutiva, o estado de São Paulo reduziu, teve queda no número de mortes e infectados pela Covid-19. Quem traz os detalhes lá de São Paulo é a Anne Zanetti. Anne, boa noite.
Olá, Daniele, boa noite a você e a todos. Conforme os dados apresentados aqui pelo governo paulista, o estado teve na última semana 8% de queda nas mortes e 2,5% de queda nas internações por Covid, isso tudo na comparação com a semana anterior. A doença só não chegou a 3 dos 645 municípios aqui do estado. São Paulo soma mais de 560 mil casos confirmados, 23.365 mortes e mais de 378 mil recuperados. Aqui no estado, existe uma previsão de retorno às aulas presenciais para o dia 8 de setembro, mas 4 cidades do ABC decidiram só voltar no ano que vem. A capital paulista não definiu, mas acha pouco provável retomar em setembro, e o que está certo é que não haverá reprovação, porque a recuperação do conteúdo deve levar 2 anos. Já no Rio de Janeiro, a liberação para a volta facultativa das escolas particulares foi parar na justiça. E ao vivo, a Flávia Grossi traz os detalhes. Boa noite, Flávia. Oi, Anne, boa noite para você e para todos que nos assistem. Depois de 4 meses com as escolas fechadas aqui na capital, hoje algumas unidades particulares voltaram a abrir as portas de forma voluntária e com a autorização da Prefeitura. Ontem, o Tribunal de Justiça negou um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública para cancelar essa autorização. No pedido, eles alegavam risco à saúde pública e também desigualdade no acesso à escola, já que a rede pública ainda não tem data para o retorno. A gente atualiza agora os dados do coronavírus em todo o estado. Já são mais de 168 mil casos confirmados, 13.604 mortes e mais de 144 mil recuperados. No fim de semana, a cidade entrou em mais uma fase de flexibilização do isolamento. E mais uma vez, as praias foram um cenário de desrespeito às regras. Veja na reportagem. O primeiro dia útil da fase 5 de flexibilização na cidade teve praia com desrespeito às regras. No Arpoador, a tradicional altinha, que ainda está proibida, acontecia em plena segunda-feira e muitos frequentadores não usavam máscara. Infração sujeita a multa de R$ 107. Eu vim de Salvador. Tá bem diferente. Salvador tá tudo muito deserto ainda. Aqui tá tudo funcionando já praticamente, só não tem festa. As ruas bem movimentadas. Aqui a gente vê muita gente sem máscara também, lá você não vê ninguém sem máscara no meio da rua. Desde sábado, tomar banho de mar pode, mas ficar na areia ainda está proibido. No domingo, muita gente desrespeitou essa regra. Nas areias da praia de Copacabana, era possível ver pessoas pegando sol e aglomerações. Parece que não tem nada, né? Tá todo mundo à vontade, sem máscara, ninguém respeita o distanciamento social. Por descumprirem as regras de distanciamento social, durante o fim de semana, 400 pessoas foram retiradas das praias por agentes da prefeitura. E 123 multas foram aplicadas por desrespeito ao uso da máscara. Os vendedores ambulantes voltaram, mas com restrições. O aluguel de cadeiras e barracas e a venda de bebidas alcoólicas ainda estão proibidos. Esse vendedor de açaí sentiu a volta do movimento nas vendas. Estava meio difícil, mas agora voltou a melhorar, deu uma melhorada boa. E no Brasil todo, segundo o Conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 94.660 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. 556 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.750.153 casos confirmados até aqui. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, 1.912.319 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. Durante a quarentena, muita gente deixou o carro parado na garagem. Isso pode ter causado alguns problemas mecânicos no veículo. Por isso, com a retomada das atividades, é importante levar o carro para fazer uma revisão. Em muitos veículos, a partida só foi dada depois da flexibilização econômica. Uns 2 meses parado. Alguns chegavam a ligar de manhã, né? Outros não. Ficou esquecido lá. As pessoas que têm mais medo, né?
Esta oficina de São Paulo tem recebido muitos clientes com problemas relacionados com a falta de uso do veículo. Um dos mais comuns é a bateria descarregada. Muita gente deixou o carro parado muito tempo, então as baterias perderam a carga. Aí tem duas soluções. Primeiro, tentar uma recarga. Boa parte das baterias volta a funcionar só com a recarga e tem casos que é necessária a troca. Mesmo sem uso, os carros sofrem desgastes e, em vários casos, peças e componentes precisam ser trocados. As borrachas de suspensão, mangueiras e também correias, todos os itens feitos de borracha. Pode ser que ele apresente algum ressecamento, então é importante a oficina verificar também o estado desses componentes. As oficinas mecânicas não fecharam durante os períodos mais intensos da quarentena, mas os clientes praticamente sumiram. Agora o setor sente a retomada. A gente está tendo uma reação, né? Mas a gente tem um consumidor ainda relativamente assustado, com medo de grandes despesas. Então a gente tem um aumento de passagem, ainda não dentro daquele nosso padrão antigo, dentro dos moldes aí dos 2 últimos anos, mas a gente tem um ticket médio um pouco menor, quer dizer, o consumidor fazendo um pouco menos de coisa no carro. 8 em cada 10 empresas brasileiras precisarão de mais inovação tecnológica após a pandemia. Isso para acelerar a retomada do crescimento econômico no país. É o que mostra um estudo da Confederação Nacional da Indústria. De acordo com a pesquisa, 65% das médias e grandes empresas tiveram a produção reduzida ou paralisada devido à pandemia do novo coronavírus e 69% perderam o faturamento. Diante desse quadro, 83% das companhias afirmam que vão precisar de soluções inovadoras para crescer ou mesmo sobreviver no pós-pandemia. A linha de produção foi considerada por 58% como área prioritária para receber mudanças. Também são bem-vindas novidades em metodologias de gestão e nas relações com os trabalhadores. É o que a Siemens está fazendo. A empresa trabalha com conectividade remota e realidade virtual para interagir com clientes em isolamento social. O próximo passo será o desenvolvimento de técnicas para o controle de distanciamento seguro entre funcionários. Desde que identificada uma proximidade menor que a indicada entre 2 pessoas numa planta, se cria um log, uma memória, para que em caso de identificar uma das pessoas positivadas com Covid, que se consiga fazer uma rastreabilidade para trás para identificar pontos de possíveis contágios. E para impulsionar a cultura da inovação, a CNI lançou uma parceria com a Sosa, uma plataforma israelense de atuação global. Nós vamos poder apoiar as empresas que operam no Brasil com serviços de inovação, conectando as empresas à tecnologia e inovação de ponta que está disponível no mundo e também oferecer várias metodologias para acelerar os seus processos de inovação. O ministro da Casa Civil, General Braga Neto, é o 7º ministro do governo federal a contrair a Covid-19. O resultado positivo saiu hoje. O ministro está sem sintomas, mas ficará em isolamento até a próxima avaliação médica. Enquanto isso, Braga Neto cumprirá a agenda de maneira remota. Outra doença que preocupa as autoridades é a dengue, que tem crescido em várias partes do país. O Ceará é o estado do Nordeste com mais casos novos da doença. Veja na reportagem da nossa afiliada, TV Ceará. Em janeiro deste ano, os planos eram reforçar os atendimentos porque havia a possibilidade de uma epidemia de dengue tipo 2 no Ceará. Veio a pandemia do novo coronavírus e mudou tudo. Acontece que as previsões relacionadas à dengue se confirmaram. O tipo 2 da doença, de fato, voltou a ser registrado aqui no estado. A gente teve 3 fatores aí contributivos, que foi o novo coronavírus, onde a gente teve de mudar a nossa estratégia de trabalho, a questão do aumento do índice pluviométrico, ou seja, a gente teve uma quadra chuvosa mais intensa esse ano, e o terceiro que foi a reintrodução do dengue tipo 2. A gente não tinha a circulação dele no município há mais de 10 anos e tinha uma quantitativa de pessoas susceptíveis muito grande. Se a gente for analisar no âmbito estadual, de janeiro a julho, o Ceará registrou 13.858 casos de dengue, um número 32% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.
Já a chikungunya, uma outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, registrou uma redução de 55% em relação a 2019. Outro que também registrou aumento foi o Zika vírus, uma alta de 180%. Essa foi a arbovirose com maior crescimento, mas é a dengue que está deixando as autoridades de saúde em alerta. Entre os estados do Nordeste, o Ceará é o que mais testa positivo para a doença. Em seguida vem Pernambuco. Para combater o Aedes aegypti não tem outra saída. É preciso conscientizar as pessoas sobre os cuidados dentro de casa. A mineradora Vale vai ressarcir o INSS em 129 milhões de reais. O dinheiro é referente às despesas, com o pagamento de 273 benefícios a vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O desastre ocorreu em janeiro de 2019. O acordo que garante o pagamento foi firmado entre a mineradora e a Advocacia Geral da União. Daqui a pouco você vai ver. Começam a valer os novos padrões de qualidade para a gasolina vendida no país. É depois do intervalo. Começou a valer hoje o novo padrão da gasolina vendida no país. As mudanças estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo prometem trazer mais eficiência e menos consumo. O carro de Cleiton faz, em média, 10 km por litro de gasolina. E melhorar a autonomia do veículo é o sonho de consumo de muitos motoristas. Primeiramente, é a economia, né? Que a gente sempre preza por isso. E o segundo é a confiabilidade também da gasolina, com o que ela vai fazer com o carro. Aumentar a eficiência e o desempenho do veículo estão entre os benefícios do novo padrão de gasolina definido pela Agência Nacional do Petróleo. Esse novo padrão envolve mudanças na densidade do combustível, na temperatura de destilação, além da adoção de um novo valor mínimo da chamada octanagem, que é a capacidade da gasolina resistir à compressão. Esses três parâmetros juntos, eles conferem à gasolina uma característica que vai fazer com que o veículo tenha melhor dirigibilidade, funcione de forma mais adequada e tenha uma redução no consumo de combustível. A nova gasolina também abre caminho para tecnologias automotivas mais sustentáveis. Essas novas tecnologias de motores, elas demandam um combustível
que consiga fazer com que esses motores funcionem de forma adequada, né, com essas novas necessidades tecnológicas. Produtores e importadores de gasolina já são obrigados a oferecer apenas o novo combustível para as distribuidoras, que vão ter um prazo para repassar aos postos de revenda. A distribuidora tem 60 dias para revender para o posto revendedor e ele vai ter, a partir daí, mais 30 dias para poder comercializar. O Ministério do Meio Ambiente ampliou a força-tarefa para combater incêndios florestais na Amazônia Legal. Mais 10 milhões de reais foram investidos na contratação de 5 aeronaves durante esse período de maior seca na região. A primeira ação será em Mato Grosso, a partir da próxima semana. O calendário e o local das operações serão de acordo com os pedidos do Corpo de Bombeiros de cada estado. A partir de hoje, os agentes de segurança do metrô de São Paulo passam a usar câmeras acopladas ao uniforme. A medida também já vem sendo adotada pela Polícia Militar e pretende evitar episódios de violência e dar maior transparência às ações. Com um pouco mais de 10 centímetros de comprimento, a câmera acoplada ao uniforme do agente de segurança tem capacidade de gravar e tirar fotos em alta resolução, além de visão noturna. O próprio agente liga e desliga a câmera em uma central grava o que foi filmado. O agente de segurança ele faz uma avaliação do cenário. Quando que ele vai acionar a câmera devidamente? Quando ele estiver presente em uma situação de risco, a um crime, a uma contravenção, uma transgressão às normas do sistema metroferroviário. Então ele já ciente disso e treinado, devidamente orientado pelo nosso departamento técnico, ele vai fazer o acionamento, fazer o registro, comunicar à pessoa que ela está sendo filmada e reportar ao nosso centro de controle que esse evento aconteceu. As câmeras são semelhantes às da Polícia Militar, que passou a usar depois de denúncias de abordagens violentas. Até o fim do ano, 3 mil câmeras corporais serão utilizadas na PM. A câmera ela ajuda até para frear qualquer indício, qualquer ímpeto de violência, seja física, seja verbal, contrário ao policial militar. Então é uma segurança para o nosso policial. E do mesmo modo, o cidadão ele tem mais uma segurança também a seu favor. Porque a câmera é utilizada como um bom argumento para que o policial militar ele bem cumpra os regulamentos, as normas e os nossos procedimentos operacionais padrão. A Receita Federal inaugurou hoje um atendimento virtual sobre CPF pelo Telegram. Por meio do aplicativo, que é de troca de mensagens, parecido com o WhatsApp, o usuário vai poder alterar dados, regularizar o CPF, pedir segunda via, entre outros serviços. A ideia é evitar que as pessoas se desloquem para alguma unidade de atendimento presencial. Para acessar, você tem que ir até o canal Receita Federal Oficial no Telegram e enviar informações e documentos exigidos. Depois, a Receita Federal faz uma análise do pedido e conclui o atendimento. Astronautas da NASA retornaram à Terra neste domingo depois de 2 meses no espaço. Essa foi a primeira missão tripulada feita em parceria com uma empresa privada, a SpaceX. 50 miles an hour and already dropping. Tudo perfeitamente cronometrado. A cápsula Crew Dragon pousou no mar do Golfo do México pouco antes das 4 da tarde, no horário de Brasília, e fez história de novo. Há 45 anos, uma missão espacial da NASA não pousava no oceano. Splashdown. Os astronautas se despediram da Estação Espacial Internacional no sábado para uma viagem de volta para casa de 19 horas. O momento mais delicado foi a entrada na atmosfera terrestre. A temperatura externa da Crew Dragon atingiu o equivalente a 1926 graus Celsius. Quando se chega já nos limites da atmosfera, ali da ordem de 80 km de altitude, você começa a ter o efeito, né, do ar, né, oferecendo uma resistência à queda, né, desse objeto que vem numa velocidade altíssima. Isso, com efeito aerodinâmico, causa um aquecimento violento da espaçonave, por isso ela tem que ter escudos de proteção térmica e ela tem que entrar num ângulo muito bem calculado, de forma que ela consiga sobreviver a essa manobra.
Mas, do lado de dentro, os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley estavam confortáveis em uma temperatura média de 29 graus. Depois do splash, nome dado para o pouso na água, a cápsula foi resgatada por uma embarcação para que Bob e Doug pudessem finalmente pôr os pés na Terra depois de 63 dias no espaço. Flamengo apresentou hoje o novo treinador do clube. O espanhol Domenech Torrent chegou ao Rio de Janeiro e já conheceu a estrutura do clube. Ele assinou o contrato por 1 ano e meio. Domenech tem 58 anos e esteve à frente do New York City, nos Estados Unidos. Também foi auxiliar de Pep Guardiola, considerado um dos melhores técnicos do mundo. Eles trabalharam juntos e conquistaram títulos no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. Domenech substituiu o português Jorge Jesus e vai estrear no comando do atual campeão brasileiro no próximo fim de semana contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. A empresa Brasil de Comunicação, que reúne, além da TV Brasil, vários outros veículos, como a Rádio Nacional e a Agência Brasil, ocupa hoje o primeiro lugar em elogios no ranking das mais de 300 ouvidorias da Administração Pública Federal. Até agora, mais de 4.500 elogios foram recebidos na plataforma fala.br. 417 foram só para a EBC, que vem seguida do Ministério da Economia. Na lista de reclamações, a EBC ocupa a 23ª posição. O maior festival de fotografia do país está com inscrições abertas. É o Brasília Photoshow, que dá oportunidade para os amantes da imagem, sejam eles profissionais ou amadores. Neste ano, a expectativa do evento é receber mais de 13 mil fotografias. Los Angeles e seu tapete vermelho. Se o Oscar fosse organizado por um brasileiro idealista, os premiados seriam este garotinho, estes indígenas, este nadador paralímpico ou quem dança no folguedo popular. Também poderia premiar a girafa, a tartaruga, o peixinho escondido na anêmona. Mas por que a relação dessas imagens com o Oscar? Deixa que o brasileiro idealista te conta. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o processo do Oscar em Hollywood. Então ali eu comecei a pensar, poxa, a gente podia tentar fazer um projeto com fotografia nessa mesma pegada do Oscar, né? E assim nasceu o festival em 2015. De lá para cá já foram enviadas 46 mil fotos de todo o mundo, que foram vistas 50 milhões de vezes e postadas 38 mil vezes. Isso segundo a organização. O Brasília Photoshow hoje tem uma pegada muito importante. Ele leva o nome de Brasília, nossa capital. Né? E isso para mim é muito importante, porque eu sempre quis que a nossa cidade passasse para o mundo uma cidade diferente. Nisso o festival é campeão. Quer ver? A lua entre os prédios do Congresso, a ponte e os carros que vão e vêm, a pirâmide, que é templo ecumênico, o monumento Dois Candangos e ele de novo numa brincadeira de selfie, a catedral nos tons verde e amarelo, o fogo que consome o cerrado na seca. Juscelino Kubitschek cumprimenta a lua em seu memorial, agora visto do alto. Tudo isso é Brasília. E não é mesmo muito diferente do que apresentamos nas notícias de política? É linda. E todo mundo pode participar. É só ir lá no site www.brasiliaphotoshhow.com.br, se inscrever e mandar quantas fotos quiser. Não precisa ser profissional. E só para você ter uma ideia de como pode ser transformador participar, fica com a história do Vander. Depois de 30 anos trabalhando na área de TI, ele inscreveu uma foto no primeiro festival. Resultado? Hoje largou a informática e é apenas fotógrafo. Eu me inscrevi e em 3 fotografias que eu enviei em 2015, eu tive 2 fotografias premiadas pelo Brasília Photoshow, né? E aí aquilo me foi um combustível extra que eu estava precisando. São mais de 20 categorias, é só sair à caça de uma boa imagem. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã.